Empresário, você já parou para pensar que a sua saúde física pode estar te impedindo de atingir novos níveis dentro do seu negócio? Novos níveis dentro da tua carreira, novos níveis dentro da tua empresa? E muitas vezes a gente não para pensar na saúde física como algo de extremo impacto, né? A gente cansa de ver colegas nossos, empresários, com desafios de saúde, obesos, acima do peso, ou que têm comportamentos extremamente nocivos, e apesar disso até possuem bons resultados em seus negócios. Mas a pergunta é: será que esses negócios poderiam estar com melhores resultados se eles tivessem sido acompanhados de uma boa saúde física daquele empresário? E eu quero trazer esse conteúdo aqui em formato de um bate-papo, uma conversa. E eu trouxe aqui uma colinha também. Eu fiz um estudo, né? E eu busquei alguns artigos. E eu quero trazer também essa parte de a importância desse pilar da saúde, a importância desse pilar do exercício físico na saúde empresarial. Na saúde empresarial, não é só na saúde do empresário, mas na saúde da empresa como um todo. E o quanto tu vai poder estar se beneficiando disso a partir de pequenas atitudes, novas atitudes que tu vai tomar na tua vida pessoal, né? A gente até concorda, né, que fazer exercício é algo da vida pessoal, não é algo da vida profissional. Só que o meu papel aqui é trazer uma nova visão sobre isso, é trazer uma nova visão sobre o exercício físico no ambiente empresarial. Eu sou formado em educação física, um dos meus negócios é uma academia de personal training. Basicamente, o meu papel é muito gerencial, é muito comercial. Meu papel é levar alunos para essa academia, para que os personal trainers possam dar aulas para esses alunos. E foi onde eu me desenvolvi como empresário, né? Muito forte como empresário, como líder e como coach executivo. Meu papel é trazer conhecimentos e conteúdos que façam com que tu melhore como empresário, tu melhore como um todo, não somente pensando em negócios, não somente pensando em vender mais, não somente pensando é, em ser um melhor líder, em trazer mais performance para o teu time, porque tem uma frase clássica que está rolando aí, né? É que um CPF forte consegue trazer um negócio, um CNPJ forte, né? CPF fraco não forma um CNPJ forte. Então, é de extrema importância que o exercício físico, a tua saúde física, a tua nutrição, aquilo, tudo que envolve a tua saúde como um todo, uh, seja próspero, né? Tenha uma visão de prosperidade como um todo na tua vida. E no coaching a gente aprende, né, que a vida ela é composta de diversos pilares. E um dos pilares é a saúde. E quando a gente fala em saúde, a gente fala quais são as coisas que tu faz hoje que te tornam uma pessoa mais saudável. O que tu está fazendo hoje para que a tua saúde seja melhor? Eu conheço vários empresários que são obesos, possuem um grande sucesso. Conheço vários empresários que têm problema no ombro, possuem, possuem sucesso. Empresários que não praticam exercício físico, são aparentemente magros ou têm uma barriguinha ali, aquela barriguinha de chope, mas eles são bem-sucedidos. E a questão é, será que se eles tivessem uma performance física melhor, seguissem um padrão de prática de exercício físico, será que eles teriam maior performance nos seus negócios? Então eu vou trazer aqui algumas coisas, algumas anotações que eu fiz. Eu busquei um artigo científico, tá? Eu vou colocar esse artigo aqui embaixo. E ali existem diversas discussões nesse artigo científico, onde são pautados os benefícios do exercício físico como um todo, e esses benefícios podem ser, obviamente, transferidos para o ambiente empresarial. E tu vai entender o que eu estou falando agora conforme eu for trazendo os outros tópicos. E um dos tópicos, os principais tópicos é regulação emocional. Quando a gente tem um negócio, a gente tem uma empresa, a gente possui inúmeros desafios. E esses desafios, eles fazem com que a gente tenha oscilações emocionais. E o que é uma oscilação emocional? Ora eu estou estável emocionalmente, ora alguém me irrita. Alguma coisa me irrita. Só que tu concorda comigo que um empresário que se irrita demais pode fazer com que, além dele trazer um estresse para ele desnecessário, ele pode fazer com que sua equipe se desmotive,
as pessoas ao seu redor se desmotivem e os resultados não sejam tão bons quanto o esperado? Então a ideia aqui é entender que o exercício físico, isso provado, né, cientificamente, isso é debatido nos artigos científicos, o exercício físico ele é um excelente regulador emocional, porque concorda comigo que quando tu não corre e tu começa a correr de uma maneira gradual, não vai sair querendo fazer uma maratona, né? Mas de forma gradual, quando tu começa a te exercitar, é um desafio interno, tu tem que existe uma oscilação, tu te coloca em movimento, aquilo já é um desafio natural. Tu te engaja em um processo de ponto A e ponto B. E o ponto A e o ponto B faz com que tu amadureça. Assim como um dia tu teve a tua empresa e tu abriu ela e tu não sabia muita coisa do que tu sabe hoje, tu chegou num ponto B. Talvez o ponto B uma hora vira um ponto A para um próximo ponto B. Então, o exercício físico ele te promove essa regulação emocional. E quando tu consegue regular o teu humor, regular as tuas emoções, tu consegue ter maior performance no teu negócio. Ou seja, tu não te torna uma pessoa tão reativa. Tu te torna uma pessoa mais emocionalmente equilibrada. Então isso é muito importante, esse é o primeiro tópico. Regulação emocional. O segundo tópico, a gente busca terapia muitas vezes, né? A gente busca um terapeuta para nos ajudar, a gente precisa conversar sobre o nosso negócio, conversar sobre o que está acontecendo na nossa vida pessoal, e a gente tem esse fator regulação emocional, mas o exercício físico, como um todo, ele tem um efeito terapêutico. Existe uma liberação hormonal muito grande, existe um fator engajamento que ajuda a gente a melhorar, né, terapeuticamente falando. Então, a gente, dependendo do exercício físico, a gente interage com outras pessoas. Dependendo do exercício físico, ele vira um projeto para tua vida. Eu, por exemplo, sou faixa preta de jiu-jitsu. E quando eu vou lá e treino jiu-jitsu, se eu tomo, a gente chama de calor, né? Quando alguém, a gente faz ali a luta, faz o momento de luta, e quando tu toma um calor de alguém, né? Quando alguém faz com que tu te leva à derrota, digamos assim, né? Ou faz com que chegue muito próximo da derrota. Esse cara, eu tomei um calor para aquele meu colega. E eu entendi. Ontem eu comi uma pizza. Eu acho que eu vou começar a me alimentar melhor, vou comer menos pizza, porque eu não quero tomar outro calor de outra pessoa. Então, isso faz com que o exercício físico seja um projeto. E esse projeto tem um efeito terapêutico. Nota que a tua vida começa a melhorar. Tu começa a te alimentar melhor, te hidratar melhor. Tu começa a tomar cuidado com o teu condicionamento. Tu começa a aumentar a tua frequência de treino. Tu começa a estudar mais sobre aquilo que tu faz. Quantas pessoas que não se envolvem em corrida e começam a estudar tudo que envolve a corrida? Então isso gera um efeito terapêutico na tua vida. Um efeito que muitas vezes tu não te dá conta, é um processo orgânico, é um processo natural. Por isso que o exercício físico ele te traz esse efeito terapêutico e isso é fundamental para que tu consiga progredir na tua vida. E muitas vezes tem pessoas que estão com sintomas de depressão elevadíssimos e começam a engajar num processo de exercício físico e eles começam a ganhar significado. E muito que a gente fala, né, no processo de coaching, a gente fala sobre a vida, sobre tudo, é sobre estar tendo significado naquilo que a gente faz. E o significado é o que vai fazer com que tu progrida, com que tu avance, com que tu saiba lidar com as tuas emoções. Porque se aquilo tem significado para mim, eu vou acabar lutando para que eu não perca o meu rumo, porque aquilo tem significado para mim, aquilo me traz um propósito, ele me traz um porquê. E olha, e eu tô falando só de exercício físico, eu não tô trazendo mais nada aqui, mais nenhuma dica de faça isso, faça aquilo. É só sobre a importância do exercício físico na tua vida. Então eu falei de regulação emocional, falei do efeito terapêutico, e agora eu frisei os sintomas de depressão. A depressão é um composto de diversos sintomas. E, obviamente, eu não estou dizendo aqui que se você estiver depressivo, faça exercício e está tudo bem. Não, a gente sabe que o exercício tem vários estudos. Quando eu fui buscar esse estudo que eu li, tem vários estudos falando sobre o efeito benéfico do exercício físico em fatores de depressão, né? Em sintomas de depressão. Então, um sintoma
de depressão muito comum é a vontade de não fazer nada. Tô me sentindo tô meio para baixo, tô meio cansado. E aí o fato de tu te engajar, não é nem de se exercitar, olha só, não é o exercício, não é o fator hormonal, é o fator engajamento. Quando tu engaja com o exercício físico, engaja com o projeto de se exercitar, tu já começa a diminuir sintomas depressivos. Então, de todos os sintomas que existem da depressão, o exercício ele te ajuda em diversos deles. Depois eu posso fazer um vídeo sobre isso, porque eu sei que a depressão afeta muitos empresários, porque uma empresa ela é uma expectativa, né? Toda empresa é uma expectativa de retorno. É o ROI, né, que a gente chama, retorno sobre investimento. Então eu quero ter um retorno com aquela empresa. E essa expectativa ela pode me gerar muita ansiedade. Essa ansiedade pode me gerar um quadro depressivo caso eu não esteja atingindo aquilo que eu coloquei como esperado na minha mente. Então eu vou trazer mais assuntos sobre sintomas específicos de depressão e o quanto isso impacta no teu negócio e o quanto tu pode buscar ajuda, né? Meu papel aqui também é trazer um conteúdo onde tu vai lá e busque a ajuda necessária para que esse sintoma não se transforme num quadro depressivo como um todo. Mas os sintomas de depressão podem ser diminuídos e devem ser diminuídos com o exercício físico. É uma expectativa que tu pode criar. Se tu sente que já está tratando isso, né, incluir o exercício físico, com certeza vai te fazer muito bem. Quarta coisa, né? Falei de regulação emocional, falei de efeito terapêutico do exercício, falei dos sintomas de depressão, da diminuição deles. E uma outra coisa, flexibilidade emocional. O que é flexibilidade emocional? Como empresário, como líder, vão haver momentos onde tu vai precisar ser um pouco mais duro, mais rígido, e vão haver momentos onde, se tu for rígido, tu pode estar indo longe demais. O que eu quero dizer com isso? No teu processo de liderança, tem momentos onde tu vai dar um feedback bem assertivo, dizendo, cara, tu errou nisso, tu não era para ter feito desse jeito, não faz parte do nosso processo, então agora eu tô te dando esse feedback e espero que não aconteça de novo. Então, tu tá sendo rígido. Mas tu pode, pro mesmo erro, tu pode não ter a flexibilidade emocional de dar um bom feedback e tu, sei lá, pode dizer, cara, que merda é essa que tu fez? Olha que lixo isso que tu tá fazendo. Cara, tá tudo errado. Então esse não é um bom feedback. E ter flexibilidade emocional é saber o momento e talvez até o jeito de tu colocar as tuas emoções, as tuas insatisfações no teu processo de liderança. Então, para tu ser um bom líder, tu vai precisar ter uma boa flexibilidade emocional. Se tu não tiver uma boa flexibilidade emocional, muitos dos fatores da tua vida podem não avançar. E quer ver um lugar onde tu tem que ter muita flexibilidade emocional? Na tua própria casa. Imagina se toda vez que tu vai debater com a tua mulher, vai discutir com a tua esposa alguma coisa, tu não tiver flexibilidade emocional. Eu entendi, isso que ela fala me irrita, isso que ela falou me irritou, mas eu tenho flexibilidade emocional, eu tenho um controle sobre as minhas emoções e eu não vou responder do jeito que eu estou pensando em responder. Eu vou baixar o meu nível aqui e vou responder com maturidade, porque eu sou um adulto. Isso é ter flexibilidade emocional. A partir do momento que, mesmo que a tua vontade seja responder de uma maneira não tão boa, tu vai conseguir ter esse controle. E o exercício físico faz isso. Por que ele faz isso? Imagina comigo, eu estou lutando jiu-jitsu. Eu vou usar o exemplo do jiu-jitsu aqui porque é o meu exercício físico, digamos assim, né? Eu pratico musculação também, mas com o jiu-jitsu fica mais evidente o que eu vou falar. Vão haver momentos onde eu vou sofrer um golpe, vou sofrer como é que a gente fala, né? Um sprint ali, né? Aquela pessoa acelerou para cima de mim, me fez um golpe, ganhou 4 pontos. Né? No jiu-jitsu existem pontos. Fez 4 pontos em mim e eu tô perdendo. Talvez naquele momento eu tenha que trazer um pouco de ira. Eu não posso aceitar aquele cara tá me controlando ali, ele me dominou. Eu não posso aceitar aquilo ali. Aí eu vou lá e vou botar um pouco de raiva. Eu disse, não vou aceitar, eu vou me levantar aqui de qualquer jeito, eu vou sair, eu não vou bater, ou o cara tá me estrangulando, né? O meu adversário tá me estrangulando. Eu não vou bater, eu vou girar, eu vou fazer, algum jeito eu vou sair daqui. Eu não vou aceitar isso. Então, essa flexibilidade emocional vai fazer com que tu, no momento que tenha que colocar ira, tu coloca ira, no momento que tu tem que colocar
calma, tu vai colocar calma. Digamos que eu saí do golpe. Agora que eu saí desse golpe, eu não vou. Agora eu vou me acalmar. Então, nota que eu tive que ter flexibilidade. No momento de botar raiva, eu botei raiva, saí do golpe. E no momento de. Se eu seguir acelerando, talvez eu vou cansar. Tá? Agora eu me acalmo e vou controlar a posição, vou controlar o jogo. Né? O jiu-jitsu é como se fosse um jogo. Então, isso vai te trazer essa flexibilidade emocional. É o exemplo do exercício, né? Fazendo isso no jiu-jitsu, é só esse exemplo que eu dei. E a mesma coisa, pode ser na musculação, eu tô lá fazendo um supino, aí eu tô fazendo tranquilo, aí começa a doer, eu já começo a ter que ter um controle maior sobre o processo. Aí tem aquela última repetição, eu vou botar raiva e vou fazer aquela última repetição acontecer. Então, o exercício físico traz essa flexibilidade emocional. Assim como a corrida, tu pode estar muito cansado, e aí tu tem, cara, tu olha o relógio, cara, falta assim, 200 metros, eu não vou desistir. E aí tu cria de alguma maneira, tu bota uma emoção mais forte, e aí tu consegue avançar. Então essa flexibilidade emocional, o exercício te traz, ele é fundamental para que tu consiga evoluir também como empresário. E a gente tem a autoeficácia. A autoeficácia é sensacional. Sabe por quê? Imagina comigo, tu nunca correu antes. E aí tu começa a correr. Dizer, cara, antes eu corria até ali a esquina, corria uma quadra, 100 metros, né? Cara, eu corria 100 metros, eu tava esbaforido, eu tava passando mal. Aí agora eu consigo correr 200 metros. Olha, já tive um avanço de 100%, fiquei cansado igual. Agora eu consigo correr 1.000 metros, 1 quilômetro. E eu não fico tão cansado, tem uma boa sensação, tem uma sensação boa. Nota que tu teve um avanço de 10 vezes, né? Um retorno 10 vezes sobre o que tu investiu, a tua motivação para correr. Então, isso te tornou uma pessoa mais autoeficaz. Agora tu sabe que tu consegue. Tu entendeu que basta ir lá e fazer. Tu foi lá, se motivou, fez e tu sabe que tu consegue. E tu sabe que se tu corre agora 1 quilômetro, tu pode correr 2. Basta seguir alguns critérios. E essa autoeficácia no mundo dos negócios é fundamental. Porque se eu tiver autoeficácia, qualquer novo desafio que aparecer, qualquer novo problema, né? A empresa ela é um problema. E esse problema precisa ser resolvido. Tu precisa resolver o problema de alguém. E o teu problema é resolver o problema de alguém, o problema de um cliente. E vão surgir desafios, talvez, vamos imaginar, eu sou especialista, vou lá, tem minha academia, né? Quando eu comecei lá meu negócio, eu não entendia nada de burocracia, da questão de nota fiscal, da questão tributária, e aquilo ali me trouxe um grande desafio. Mas como eu já estava acostumado a estudar, passei pelo processo universitário, eu estudo, eu passei no vestibular, eu estudei, eu passei. Então, ok. Eu estudei na faculdade, eu passei em todas as matérias, me formei. Eu já tenho ali um processo de autoeficácia, concorda comigo? Então, se eu sei que basta estudar, eu vou lá, eu vou estudar a burocracia, eu vou estudar o processo tributário, eu vou entender o básico para poder conversar com o especialista, que é o contador. Então essa autoeficácia que o exercício também te traz, faz com que tu consiga ter graus de avanço. E notem que aqui eu não estou falando, eu não falei quase nada de benefício fisiológico do exercício. Falei sobre regulação emocional, falei sobre efeito terapêutico, sobre diminuir sintomas de depressão e sobre flexibilidade emocional, e agora estou falando de autoeficácia. Tudo isso tem relação com os efeitos fisiológicos também? Claro que tem. Mas se eu for falar aqui de fisiologia, eu vou entrar em outro papo muito mais técnico. E eu não estou falando disso. Eu estou falando só do ato de tu ir lá fazer exercício. Te traz todos esses benefícios. E são benefícios diretamente relacionados com a tua capacidade como empresário. Eu não estou falando aqui de emagrecimento, eu não estou falando de maior condicionamento físico, eu estou falando de benefícios mentais, benefícios emocionais. Isso é fundamental para que tu consiga avançar, evoluir e prosperar como empresário. E a autoeficácia é fundamental. Tu tendo autoeficácia, não, eu sei que basta eu fazer, eu consigo fazer as coisas que eu quero. Eu consigo correr, eu consigo lutar jiu-jitsu, eu consigo fazer musculação, eu consigo levantar 40 quilos de cada lado, eu consigo me pendurar numa barra e fazer 10 repetições. Então, se eu consigo fazer tudo isso, eu consigo também cumprir esse desafio aqui.
Eu tenho controle sobre esse desafio que está surgindo na minha empresa. Tu entende a correlação mental que existe entre tu conseguir se exercitar, tirar o teu corpo de um, tem um termo técnico agora, mas eu não me lembro, de um estado de estabilidade, né, homeostase, né? Tu tira o teu corpo da homeostase, do estado parado, e aí tu bota ele em movimento. Aí a autoeficácia, ela mostra para ti que tu tem competência, tu tem a capacidade de buscar competência também. Se engajar na busca por uma competência nova. Porque se tu corria 100 metros, tu tinha competência para correr 100 metros. Aí tu começou a correr 200 metros, adquiriu o dobro de competência. Passou a correr, né, 300 metros, o triplo de competência. Passou a correr 1 quilômetro, 10 vezes mais competência. Então, tu te engaja num projeto onde tu entende, cara, se eu preciso de competência, eu vou lá e busco. O meu corpo é capaz de buscar competências. Isso é autoeficácia. E aí, a gente chega no último tópico aqui. Eu gosto de recapitular. O que o coach faz, tá? Só para tu entender também. Num processo de coaching, eu recapitulo contigo tudo aquilo que tu disse. E para reforçar a didática desse vídeo, eu vou recapitular contigo. Então, o que o exercício físico faz pelo empresário? Eu já falei de 5 coisas, né? Pela tua empresa, pelo teu condicionamento mental e emocional. Traz regulação emocional, ele tem um efeito terapêutico, ele diminui sintomas de depressão, ele aumenta a tua flexibilidade emocional e ele aumenta a tua autoeficácia. Ele te traz mais autoeficácia. Aí a gente tem também o controle executivo. O que é o controle executivo? O coaching é executivo, né? O coaching que eu trabalho, o coaching executivo. Eu ajudo empresários a terem mais clareza e foco nos objetivos do seu negócio. Quando ele passa por um processo de coaching, eu ajudo ele a ter mais controle executivo. Mas o exercício já pode fazer isso por ti. Talvez tu nem precise me contratar. Tu nem precisa de um coaching executivo, né? Um processo de coaching executivo. Por quê? Tu começa a ter estratégias para gerenciar o estresse. Pensa comigo eu lá no jiu-jitsu. O cara tentou me estrangular, quase me finalizou, e eu consegui superar tudo isso. E aí depois eu já, quando eu passei por esse processo, eu elevei a minha autoeficácia, e olha, eu já consigo me defender. Só que se aquilo aconteceu comigo, agora eu também consigo prevenir. E eu não preciso mais ficar irritado. Agora, quando eu chego naquela situação que ele quase vai me pegar naquele golpe, vai tentar me finalizar, eu consigo sair antes. E aí eu não preciso usar mais emoção, eu não preciso mais usar a ira, talvez a raiva para sair de um golpe, né? Eu posso usar a estratégia, o gerenciamento das minhas emoções. Eu tinha uma sensação, isso é muito legal, olha só. Quando eu comecei a... Só para verificar o microfone aqui. Quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, quando eu tomava um abafão é basicamente quando uma pessoa, ela monta em ti, né, ou ela te controla nos 100 quilos, que é na tua lateral, ela fica por cima de ti, fica sentindo o peso da pessoa. Ou ela também pode estar nas tuas costas aqui tentando te estrangular. Mas quando eu tomava uma montada, o abafão é quando a pessoa larga o peso em cima de ti assim, né? Eu ficava desesperado. Eu não conseguia controlar aquilo. Era quase um efeito claustrofóbico. E quando tu passa por aquele efeito claustrofóbico de uma pessoa em cima de ti, uma pessoa suando, calor, né? Aquela sensação horrível, e tu consegue se livrar daquilo, ou tu consegue ter autocontrole ali naquela situação, isso faz com que tu ganhe esse controle executivo. Tu começa a regular o estresse, tu começa a controlar o estresse, tu começa a viver melhor sob o estresse. E quando a gente fala de negócio, a gente fala de quê? De saber lidar com estresse. O negócio em si, ele é um fator estressante. Ele é uma expectativa, como eu falei. Tu tem uma visão de futuro sobre o teu negócio. O teu negócio não é só abrir uma empresa por abrir. Geralmente tu abre com uma expectativa. Dentro dessa expectativa vão haver vários pontos de estresse, várias buscas que tu precisa fazer, talvez com coisas que tu não saiba fazer. E aí, conforme tu vai aumentando tua autoeficácia, tu aumenta o controle executivo. E basicamente, o controle executivo é: a minha meta é sair daqui e ir para lá. A minha meta é sair daqui e ir para lá. A minha meta é sair daqui, ir para lá, depois ir para lá, depois ir para lá. E o exercício físico, ele ajuda faz, né, ajuda tu ganhar esse controle executivo. Faz com que tu ganhe mais controle executivo.
Autoeficácia e junto com o controle executivo. Tu gerencia o processo de estresse, tu gerencia as tuas emoções. Então, assim, esse bate-papo é para tu entender que existe muita evidência científica do porquê que tu já deveria estar te exercitando há muito tempo, do porquê tu precisa se envolver com o exercício físico. E como eu falei, somente o fato de tu te envolver com o exercício físico, tu já está diminuindo os sintomas depressivos e tu já está melhorando a tua autoeficácia, já está melhorando o teu controle executivo, tu já está melhorando o teu gerenciamento emocional, tu já está melhorando a tua flexibilidade emocional, o controle sobre as emoções. E business é emoção. Se tu controlar bem suas emoções, por quê? Vão haver momentos no teu negócio que tu precisa ser extremamente racional. Se tu colocar emoção, tu vai tomar a decisão errada. E vão haver momentos no teu negócio que tu precisa talvez ser mais emocional, principalmente coisas de engajamento com a equipe e tal. Tu precisa colocar emoção, tu vai fazer um discurso de final de ano. Tu tem que colocar emoção, tu tem que agitar o emocional das pessoas e tu tem que trazer do teu coração a emoção necessária para aquilo. E todo o tempo vão acontecer muitas coisas negativas, né? É complicado de falar isso, mas é verdade. O teu negócio ele vai ser muito mais negativo do que positivo. Por quê? Tudo que tu não tem, que tu quer alcançar, traz uma sensação de, por que eu tô fazendo isso? Ah, que saco. E acontece um problema no meio, um cliente reclama, teu colaborador não faz o que tu pediu, tu mesmo não cumpre o que tu disse que tu ia fazer. E aí tu tem que lidar com a tua frustração pessoal, tem que lidar com a frustração sob aquela pessoa, tu tem que lidar com a frustração sob aquele cliente. É um ambiente estressante. E tu tem que estar preparado para isso. Tu é um empresário, tu não é um bebê, tu não é uma criança, tu não é um adolescente. Tu é um empresário. Tu não é mais empreendedor. E isso é outra coisa importante. Depois eu vou fazer vídeo sobre isso também. Tu não é um empreendedor, cara. Tu é um empresário. O empreendedor, ele vai lá abrir um negócio. Abrir um negócio agora é controle. É controle sobre processos. É controle sobre as tuas emoções. É controle sobre o teu processo de liderança. É controle sobre as pessoas. É controle sobre o teu produto. É olhar para o mercado. São inúmeros fatores. E aí, como que eu lido bem com essa gama de coisa que eu tenho que entender? Aí eu tenho que lidar com o concorrente, eu tenho que lidar com as pessoas, eu tenho que lidar com o governo, eu tenho que lidar com a política, eu tenho que lidar com regras ao redor do meu negócio, com a vigilância sanitária. Tem vários negócios que têm diversos desafios. Ambiente estressante. Quando tu convive num ambiente estressante, tu precisa se autorregular. E o que vai te trazer benefício de autorregulação? Exercício físico. E eu quero trazer aqui muitos outros bate-papos sobre isso. O bate-papo do exercício físico não pode ser deixado de lado. Não pode ser deixado de lado. O pilar da saúde, ele é fundamental. E tem um outro pilar que é os hobbies, né? No meu caso, o jiu-jitsu, ele é mais hobby do que exercício. Eu gosto mais de fazer musculação, assim, tipo, exercício sistematizado. Eu vou lá, eu treino, eu quero ficar mais forte, eu quero aumentar minha carga. Eu tenho meu objetivo estético, mas mais é de saúde hoje, tá? Eu tenho que fazer o meu exercício físico. De vez em quando eu dou uma caminhada, passeio com o meu cachorro. Mas o hobby, tu pode alimentar as duas coisas. Quando eu vou lá e treino jiu-jitsu, eu alimento o meu exercício físico mais o meu hobby. E eu ainda tenho um plus de alimentar o meu social. Então eu mato 3 pilares em uma prática de exercício só. Aqueles caras que eu treino jiu-jitsu ainda viram meus amigos. E aí eu vou alimentando o pilar social. Faz sentido isso aqui que eu tô falando? Fez sentido esse bate-papo do exercício físico? Então, se fez sentido para ti, tu viu esse vídeo até o final, eu quero que tu comente aqui o teu aprendizado, se tu já está vivenciando alguma prática de exercício, e o que eu puder tecnicamente, eu vou também te ajudar, porque eu sou formado em educação física, eu posso te ajudar nisso também, mas não é o que eu vendo, hoje eu vendo o processo de coaching, né? Mas eu vou poder te ajudar ali aqui nos comentários. Curte esse vídeo. Quando tu curte esse vídeo, ele aparece para mais pessoas, e eu quero poder ajudar mais pessoas através do meu conteúdo, assim como eu estou te ajudando nesse momento. E para ajudar mais ainda, te inscreve no meu canal e tu vai seguir recebendo notificações sobre os meus conteúdos. E se tu quiser dar alguma sugestão aqui embaixo sobre qualquer tema, eu vou ficar muito feliz e espero poder te ajudar cada vez mais.
Muito obrigado.